Todo mundo, cada um tem uma pequena propriedade, cada um vai produzir algo, e a propriedade A produz um produto, a propriedade B produz outro, a propriedade C produz outro, e juntos nós estabelecemos uma estrutura política que congregue todos. Lembra o Pacto de Mayflower, beleza? E aí eles acabaram se consolidando, principalmente com atividades pesqueiras. Gente, eles não conseguiam competir neste momento com os grandes produtos tropicais e a exportação que acontecia. Principalmente, não dava para competir, velho, com a colônia portuguesa. Não dava para competir com a região nordeste do Brasil, lá na Europa. Não dava. Não dava. Era muito produto também, né? Olha o que faziam. Jogavam escravizados para trabalhar, aí a galera conseguia produzir. Nesse contexto, não dava para eles produzir. E aí, eles começaram também a desenvolver estaleiros, começaram a construir navios. Gente, aí que tá. Quando você tá lá no 8º ano e o seu professor pede para você colocar as características das colônias do Norte e colônias do Sul, aí você põe assim, as colônias do Norte eram industriais. Só que você põe e não sabe o porquê. O desenvolvimento de navios nas colônias do Norte vai criar uma condição de produção industrial. Por quê? Muitos colonos que saíram, mais de 500 mil, da Inglaterra, já vieram com essas concepções industriais, já vieram com essas concepções de trabalho operário, já vieram com essas concepções de construção em grande escala industrial. Então, comecem a reparar o desenho que as colônias do Norte estão tomando, grandes mestres. Nós temos pessoas com pequenas propriedades, essas pequenas propriedades não se consolidam pela monocultura, se consolidam pela policultura, portanto, eles têm uma gama e uma diversidade de produção e matéria-prima, portanto, eles já estão se consolidando em sua segurança alimentar. Além disso, você começa um desenvolvimento industrial, principalmente com os navios, devido à grande atividade pesqueira. Começa a perceber, então, o quase perder do controle inglês em relação às colônias do Norte. E aí nós temos este quadro que mostra mais ou menos, deixa eu ampliar aqui para vocês também, como que se dava. É claro que é um quadro extremamente romantizado de todo o processo, né, amores? Mas, olhem bem, mostra essa relação de proximidade entre nativos e colonos. E aí é bem importante pensar, gente, que os colonos do Norte, eles enxergaram na Nova Inglaterra a sua nova terra. Eles não tinham ideia, eles não queriam mais voltar de modo algum para a Inglaterra. Então eles faziam de tudo por aquele território. Então esse era o perfil dos colonos do Norte. E por que eu estou batendo na tecla dos colonos do Norte? Porque vão ser eles que vão promover a Revolução Americana. É o que eu comentei para vocês. Discutir a Revolução Americana, a gente não pode começar assim, vamos lá falar de Revolução Americana. A gente tem que entender de todo o contexto por trás disso, que é o que estou fazendo aqui com vocês. Beleza? Muito bem. Aí que está o grande BO. Quais eram os interesses da metrópole inglesa? O que a Inglaterra queria? O que a Inglaterra queria com as suas 13 colônias? Primeiro passo, explorar os produtos das colônias do Sul. Ponto. Acabou. Gente, o que me interessa são as colônias do Sul. São elas que estão me trazendo o capital. Não tá tudo bem. E aí, gente, foi tão louco que a Inglaterra não impôs uma política mercantilista nas colônias do Norte. Gente, toma essa nota. A política mercantilista, que era a política onde todos os monarcas, todo o contexto absolutista aplicava nas suas colônias, de relação de exploração colonial e grande capacidade produtiva para a sua metrópole, não fora aplicada nas colônias do Norte. A partir do momento que isso não for aplicado nas colônias do Norte, querendo ou não, ofereceu uma certa liberdade para os moradores das colônias do Norte. Sim. Porque eles ficavam ali só olhando as colônias do Sul e falaram, isso. Daí, no primeiro momento, você deve pensar o quê? Nossa, os colonos do Norte devem estar tão tristes porque a Inglaterra não está nem aí para eles.
Talvez no primeiro momento isso possa soar que sim. Oh, meu Deus, eles não estão nem um pouco preocupados. Mas, gente, de boa, para eles estava tudo bem. Porque se você tem liberdade, você consegue produzir. Olha o contexto da burguesia emergindo dentro desse rolê. Muito importante que você vai ter ali as colônias do norte, Nova York, New Jersey, Pensilvânia e Delaware. Essas colônias, elas inicialmente começam a produzir trigo, só que essas colônias, tanto as colônias centrais quanto as colônias do norte, é bem importante, tá, gente? Tanto as centrais quanto as colônias do norte, elas vão produzir trigo, vão participar de uma atividade pesqueira, vão desenvolver industrialização. Inicialmente, a sua produção de trigo era para alimentar ali o mercado interno, mas depois eles começam também a participar do comércio triangular, que é o que este mapinha para vocês vem a mostrar. E aí, amores, este comércio triangular é entre o continente europeu, entre as colônias do norte, entre as Antilhas e entre o continente africano. Isso mesmo. E este comércio triangular começa a gerar capital, começa a aumentar a capacidade produtiva das colônias centrais e do norte. Lembra que as colônias centrais e do norte inicialmente não tinham capital. Com esse comércio triangular, América do Norte, continente africano, Europa, o capital, e aí eles começam a vender muito trigo também para as Antilhas, começa a gerar. Olha só, olha a Inglaterra perdendo o controle, porque você já tinha uma estrutura muito bem consolidada. O que você precisava? De capital. O capital está vindo. Mas, importante, percebam que você tem aí o continente africano dentro desse rolê, tá bom? As colônias do sul passaram também a utilizar muito a mão de obra escravizada africana. Muito. Dava certo para o contexto. Mas isso também não tira a culpa também de colônias centrais e colônias do norte também comercializar escravizados. Eles também cresceram economicamente vendendo trigo para as Antilhas. E as Antilhas só tinham capital porque também utilizavam a mão de obra escravizada. Então, gente, ninguém aqui é santo, não. Beleza? Porque a gente também tem que tomar e tirar essa relação de romantizar as colônias do norte. O que eles fizeram, de fato, foi lindo. Mas, espera aí. Quando a gente começa a ler as entrelinhas e abrir os parênteses, espera aí. Eles começaram também a só ter capital porque vendiam para as Antilhas. E as Antilhas só conseguiam comprar porque utilizavam um monte de obra escravizada para produzir o açúcar. Beleza? Então isso é algo muito importante para a gente pensar. Então quando a gente pega e faz essa relação, olha aí, do comércio triangular, deixa eu ver se eu consigo colocar um laser para vocês aqui. Ah, pontador laser. Então quando a gente faz aqui, ó, essa relação do comércio triangular é algo muito importante. Por quê? Olha só, reparem bem, as colônias centrais e colônias do norte aqui vendiam para as Antilhas. As Antilhas só conseguiam vender porque utilizavam a mão de obra escravizada do continente africano para produzir. E depois, com isso, vai para o continente europeu. Beleza? Então isso é algo muito importante para se pensar. Tá bom? Vamos seguir o barco. Agora a gente vai começar a discutir a gênese da cidadania americana. Por quê? Como que começou a funcionar esse desenvolvimento da cidadania americana? E, portanto, quando eu falo a gênese da cidadania americana, eu estou falando, de fato, no início do que vai ser a Revolução Americana lá na frente. Porque com tudo isso que fora posto, os próprios colonos, sobretudo os do norte, tomem nota, sobretudo os do norte, vão começar, claro, a enxergar a terra como sua. E aí, gente, isso foi um pouco perigoso. Por quê? Se vocês fizerem uma análise, eu vou sempre fazer uma comparação em relação de Brasil, tá bom? Vai ficar fácil. Porque os processos emancipacionistas aqui no Brasil, separatistas no Brasil, embora nós tivemos alguns movimentos, não teve um caráter de revolução, não teve um caráter de mudança. A própria independência do Brasil, né, amores, foi uma independência comprada. Porque Portugal
via pacto colonial, ele ficou de olho no Brasil durante todo o período colonial, mas de olho mesmo. Ele controlava tudo. E, gente, de verdade, Portugal estava certo. Estava certo. Se ele tinha interesses claros em explorar o Brasil, ele vinha controlar o Brasil. Então, ele controlava o Brasil por meio da taxação, por meio da manutenção política, sempre na mão de portugueses, coisa que a Inglaterra não fez. A Inglaterra ficou muito de olho nas colônias do Sul, porque eram elas que davam capital, mas ela pouco olhou as colônias do Norte. Só que, para além de pouco olhar as colônias do Norte, a Inglaterra, durante todo o século XVII, ela esteve basicamente envolvida em muitas guerras civis. Muitas guerras civis, e principalmente as disputas entre o parlamento e o rei. Vocês bem sabem, galera, que o século XVII, século XVIII, ele é marcado pelas revoluções inglesas, pela Revolução Puritana, pela Revolução Gloriosa, que são constantes conflitos internos entre parlamento e rei. Já eram discussões, essas revoluções inglesas, olha que importante, já de uma gênese das lutas para o fim do absolutismo, que vai ter um grande marco em 1789, na Revolução Francesa. Mas a Inglaterra, já no século XVII, já sofria esses conflitos entre parlamento e rei, quem manda, quem não manda, e isso fazia com que a Inglaterra não ficasse tanto de olho nas colônias do norte. Mas, de todo modo, ela não podia parar o povoamento naquela região. Não podia, porque ela sabia que, peraí, é uma região que está produzindo, está dando, eu tenho que continuar este povoamento. E, para eu continuar este povoamento, eu vou continuar, assim, financiando empresas privadas, vou lá dar concessões, para melhor, né? Concessões para empresas privadas ocupar o território. E aí, gente, esse foi o grande BO. Porque a Inglaterra, para manter essa estrutura de ocupação, de povoamento, por quê? O que ela pensou? Gente, eu vou dar uma certa liberdade para aquela galera, porque se eu dou uma certa liberdade para eles não vão gerar problema algum. Eu já estou cheio de problema, gente. Eu estou sofrendo conflitos aqui com o parlamento, a população está me matando, eu tenho perseguição religiosa. Não era fácil ser o rei da Inglaterra. Não era fácil ser da dinastia Stuart da Inglaterra no século XVII. Não era, lindo. Não era. Então, eu vou dar essa liberdade para os meus colonos porque eles não me enchem o saco. É aquilo. Não dá liberdade, não. É tipo quando um pai dá liberdade para o adolescente. Filho, você dá liberdade uma, duas vezes, na terceira pronta. Ah, conheço, velho. E por que eu fiz essa analogia? Porque imagina a Inglaterra, era o pai, era a mãe, era o responsável. E os colonos eram um adolescente. O que a Inglaterra pensou? Eu vou falar sim para eles, porque se eu falo não para adolescente, ele vai ficar me apurrinhando. Então tá bom. E nessa, a Inglaterra, ela deu o direito para os colonos do norte de se reunirem em assembleias e votarem suas leis. Perceberam o BO que ela se envolveu? Então a Inglaterra deu o direito para os colonos do norte se unirem em assembleias e votarem as suas leis. Lembra daquele pacto de governabilidade? Lembra do pacto de Mayflower? Reparem que agora isso está ganhando corpo. E aí, com isso, esse self-governing, ou seja, o autogoverno começa a ser estabelecido. Tanto que tudo isso, gente, essas reuniões em assembleias passam a ter um caráter muito forte dentro das colônias. E aí, eu deixei em destaque para vocês, porque olha o que estava acontecendo. As assembleias estavam discutindo. Não era um rei. A lei estava sendo formada por meio de assembleia. A população discutia. E isso só foi possível porque a própria Inglaterra deu esta condição. E aí, em amarelo, eu deixei em destaque para vocês. Essa experiência totalmente nova no mundo regido por monarcas e poderes absolutistas seria decisiva para a formação da concepção moderna de cidadania. Seria decisiva. Essa experiência. Gente, olha que importante. Eu estou falando numa concepção
muito clara aqui para vocês. Pela primeira vez na história, a população... Não é a primeira vez na história, que aí se eu voltar à antiguidade eu pego a Grécia. Mas depois de um longo período, a população está se unindo e está discutindo o seu governo. A população está se autogovernando. O poder emana do povo. Tanto que essas discussões vai inspirar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão lá na Revolução Francesa, que posteriormente, depois de muito tempo, em 1948, vai inspirar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O povo se autogovernando, o povo decidindo sobre os seus caminhos sem o controle de um rei. Gente, é óbvio que mais cedo ou mais tarde esta população iria virar para o seu rei, no caso, para a metrópole inglesa, e ia falar, peraí, cara, eu estou me autogovernando aqui, eu não preciso de você, não. É óbvio que isso ia acontecer. E isso aconteceu. E aí, a partir do momento, a gente vai ter o... eu fiz um slide aqui, só para deixar um modelo meio claro para vocês, antes da gente discutir, que é isso daqui, ó. Como que era o modelo nas duas colônias? Então, toma essa nota que é bem importante. Então, nós tínhamos aí a divisão muito clara. Colônias do Sul eram basicamente formado pelas grandes fazendas, mão de obra escravizada e modelo de exportação. Amorecos, o mesmo modelo que era aplicado aqui no Brasil. O mesmo modelo. Vocês já sabem, gente. E as colônias do Norte eram núcleos coloniais com relativa independência, organizados em pequenas propriedades, não porque eles queriam, é porque eles não tinham dinheiro mesmo. Então era pequena propriedade. Tinha uma organização política, então era uma criação, uma unidade política, já havia Pacto de Mayflower, e uma certa industrialização. Beleza? Então este é o cenário posto das duas colônias. Vamos avançar aqui. Segue o barco. Aê! Então tá aqui o cenário, já montei para vocês. As colônias do Norte, dado já o seu processo de industrialização, as colônias do Norte, para além do seu processo de industrialização, eles começaram também a acumular capital, já naquele comércio triangular com as Antilhas. Eles passaram a perceber que eles tinham a cidadania, a gênese da cidadania americana, estadunidense. Eles passaram a perceber que eles poderiam sim caminhar sozinhos, sem controle nenhum da metrópole. Mesmo porque foi a metrópole que deu esta condição. E aí a gente vai ter alguns passos. O primeiro passo foi a Revolução Industrial. Porque, gente, a Inglaterra passou a ficar mais de olho nas colônias. Porque como a Revolução Industrial estava acontecendo na Inglaterra, isso é importante, galera. Quando eu for discutir Revolução Industrial com vocês, eu não quero que vocês quebrem os conteúdos. A Revolução Industrial está embutida dentro disso. Então, lembrando que a Revolução Industrial ela foi um processo que ela começa no fim do 17 e ela corre todo o século 18. E a Revolução Industrial passa a demandar novos produtos, passa a demandar mais matéria-prima, passa a demandar minério, e a Inglaterra passa a ficar mais de olho nas colônias. Só que na altura do campeonato, olha que importante, na altura do campeonato, não adianta mais, porque a estrutura, as assembleias já estão fechadas, as leis já estão instituídas, a população já enxerga a sua terra. Não adianta mais agora em Inglaterra você chegar e tratar a colônia como colônia, porque os próprios colonos não se enxergam mais como colonos, eles se enxergam como cidadãos das 13 colônias. Perceberam? Então não adianta mais agora você também virar e sair correndo atrás disso tudo. E para piorar, vocês bem sabem que a Inglaterra ela vai participar da Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763. A Guerra dos 7 Anos com a França. E a Inglaterra vai sair vitoriosa. A França ferrou a Inglaterra. Ferrou, velho. Ferrou. Porque quando você entra numa guerra, você desprende muito capital. Você desprende, para além de capital, você desprende pessoas, você desprende política. Vencer uma guerra
é você sair como o menos derrotado. Porque não existe o completa estrutura de uma guerra. E como a Inglaterra vence a França, ela precisa de se recompor economicamente. Ela precisa de se recompor estrategicamente. E aí ela vai fazer o quê? Simples. Ela vai aumentar os impostos das 13 colônias. Fácil, ué, simples. Eu vou aumentar os impostos das 13 colônias, afinal eles não são os pactões, já tem industrialização, já estão desenvolvendo esse comércio triangular, estão vivendo bem, estão com certa autonomia. Então, vou fazer o seguinte, vamos lá, vou avisar para aquela galera que ainda quem manda aqui sou eu. Aí ela aumenta os impostos das 13 colônias, só que ela aumenta os impostos para uma galera que já vive a gênese da cidadania americana. Vive a gênese. E muitos das 13 colônias foram estudar no continente europeu. Muitos foram estudar. E lá no continente europeu, por meio dos livros, por meio das universidades, por meio da troca, por meio das publicações que estavam acontecendo, eles vão tomar o iluminismo, eles vão conhecer o iluminismo, eles vão, velho, é isso que a gente precisava. Nós já estamos fazendo isso mesmo antes de pensar em iluminismo. E aí há uma tomada de consciência dos colonos sobre a influência do iluminismo, que chegavam à América, trazido por jornais, trazido por livros, viajantes e jovens que iam estudar na Europa. Gente, anota isso. Eu falei no começo da aula que fora o iluminismo que vai criar essa condição da revolução. O muito importante, gente, é vocês irem analisando todos os cenários possíveis e impossíveis que se deu. Então, essa tomada de consciência, já somada a essa industrialização, somada a essa pequena propriedade, somada lá atrás ao Pacto de Mayflower, somado lá atrás ao Pacto da Governabilidade, vai dessa condição de certa independência. E aí, a Inglaterra, gente, literalmente, a Inglaterra, ela fez a caca, pisou na caca, rodou a caca e falou, nossa! O que ela vai fazer, então? Primeiro ponto, a Inglaterra, ela vai... Como que funcionou? Deixa eu só explicar aqui o contexto, vai, isso aqui é importante. Quando a Inglaterra vence a França na Guerra dos 7 Anos, a França tinha territórios aqui nas 13 colônias. Beleza, lindos? Isso é importante. Tinha território. Como a Inglaterra venceu, logo esses territórios franceses passaram para o comando inglês. Beleza? Muitos territórios franceses na América do Norte, vamos falar assim, fica melhor para vocês, na América do Norte, esses territórios franceses, eles não estavam na costa do Atlântico, eles estavam no interior. Aí, o que acontece? Qual foi a primeira ideia dos colonos? Falou, pô, peraí, eu sou colono. Sou colono, então eu estou sob o controle inglês, eu sou colono, eu sou inglês. Assim que a Inglaterra vence a França, os colonos, sobretudo os do norte, eles viram e falam assim, ó, para a Inglaterra, ô Inglaterra, já que você venceu, eu posso avançar o meu território para o interior? Ué, tô aqui produzindo de bobeira, a terra agora é sua. Eu avanço, eu ocupo, eu já tenho um modelo de povoamento muito efetivo. Eu não preciso mais de provar isso. Não preciso mais de provar. Aí você deve pensar, o que a Inglaterra vai falar? Sim, você pode ir, tá tudo certo. Não, velho. A Inglaterra já sabia desse potencial de ocupação e, principalmente, esse potencial emancipacionista que as colônias do norte estavam tomando. Com isso, o rei Jorge III, em 1763, ele vai proibir a ocupação das terras do interior. Ele falou, não vai ocupar, não vai. E assim, ele proíbe, não vai ocupar. Aí você deve pensar, cara, imagina os colonos do norte. Peraí, velho, como assim? Você não vai deixar eu ocupar? Ela tá ali. Você lutou contra a França, você perdeu o capital, eu posso produzir, eu posso gerar dinheiro para você. Então isso já gera tensões. E aí, ele vai proibir, e nas regiões de Ohio, ali em Mississippi, porque eram as regiões que estavam sendo contestadas, ele vai colocar duas leis. Ele vai colocar duas leis. A Inglaterra
Na verdade, gente, essas leis já tinham um caráter de tentar recuperar economicamente os prejuízos que a Inglaterra tivera com a França na Guerra dos 7 Anos. Beleza? Primeiro passo é a lei do açúcar e depois a lei do selo. Gente, a lei do açúcar é básico, simples. Simples. A lei do açúcar basicamente constituiu em taxar toda a produção do açúcar. Simples assim. Eu vou taxar toda a produção do açúcar. E aí, por que a Inglaterra ela também se dando um pouco? Porque ela tinha essas rusgas com as colônias do norte. É muito claro. Mas ela não tinha, digamos, tantas rusgas com as colônias do sul. As colônias do sul faziam mais ou menos o que a Inglaterra queria, a política da Inglaterra, não é? Entretanto, a partir do momento que você taxa o açúcar, a Inglaterra ela consegue também perder as relações, mas entrar em atrito com as colônias do sul. Porque as colônias do sul exportavam açúcar. A Inglaterra ela fecha um acordo com a Companhia das Índias Orientais. Melhor, que depois vira a Companhia das Índias Ocidentais. Ali, fecha um acordo. Então, o açúcar só pode ser comercializado por meio desta galera e eu vou taxar o açúcar. As colônias do sul pula desse tamanho e fala, pô, mano, você tá tirando? Tava com você até agora no rolê. Na Inglaterra vem, mas vamos fazer o quê? Eu preciso de taxar. E também passa a taxar o selo, ou seja, todas as correspondências que corriam nas 13 colônias e eram... Gente, a população estava grande, trocava, gente, não tinha WhatsApp, não tinha internet, o meio de comunicação era a carta. E aí todo mundo tinha que colocar um selinho da coroa inglesa, esse selinho da coroa inglesa tinha um preço, a sua carta só ia chegar no outro lugar se você pagasse esse selinho. Ou seja, impostos, impostos, impostos. Tomem nota desses 2 impostos, por favor. Tanto a lei do açúcar quanto a lei do selo. E repara, um atrás do outro. Então, na verdade, ó, a gente tem a proibição de terras, da ocupação das terras que a Inglaterra havia ganhado da França em 1763. Aí você tem a lei do açúcar em 1764. Você tem a lei do selo em 1765. Ah, filho, aí o bicho pegou. E os colonos, nada bobo, eles viram para a Inglaterra e falam, tá bom, olha só, como os colonos não eram representados no parlamento inglês, não tinha ninguém, gente, das 13 colônias lá no parlamento inglês, tá? Não tinha ninguém. Eles viraram, então, já que a gente não participa lá, então a gente não vai pagar nenhum imposto que são votados pelo Poder Legislativo da Inglaterra. Não vamos pagar. É simples. Olha, Inglaterra, já que nós somos colonos e não temos nenhuma participação política no seu parlamento, então eu não vou pagar. Filho do céu. Os caras eram ousados. Eram ousados. Não tinha como. Eles eram ousados. E aí, a Inglaterra vai colocar mais um imposto em 1773. Mesmo depois disso tudo, tá? Mesmo os colonos virando e falando que não ia pagar imposto, ela coloca a lei do chá. Mais uma vez, taxa também o chá. Taxa o chá. Que também era um produto de grande exportação e que já trazia capital para as colônias. Esse chá, ele também vai ser comercializado por meio da Companhia das Índias Orientais. E o que o governo inglês faz? Ele vira e fala, olha, o chá de vocês, colonos, só vai ser comercializado pela Companhia das Índias Orientais. A Companhia das Índias Orientais passam a ter exclusividade de venda. Para um contexto burguês, para um contexto liberal, isso era uma grande afronta para com os colonos. Aí os colonos vão fazer já lá no mesmo ano a festa do chá. Olha os colonos, eles são ousados, gente, ousados demais. Tá aqui essa imagem aqui. Eles vão pegar o chá e vão jogar tudo. Vão jogar no mar. Vão jogar no mar o chá, é a festa do chá, tá tudo certo e acabou, eu não quero saber. Então, percebam bem, esta imagem, ela é muito, muito, muito importante. Galera, é muito importante.
E aí, por quê, galera? Isso aí acaba sendo bem louco, porque foram homens, eu não sei se vocês conseguem perceber, ó, acho que talvez, eles se fantasiaram de indígenas, cara, pegaram um chá e jogaram ali no porto de Boston. E é bem importante pensar que o porto de Boston, ele era o principal porto que escoava a produção. Ele era o principal porto que escoava a produção. Então você já tem os colonos, já com a gênese da cidadania americana, causando mesmo. E aí a Inglaterra, ela fala, vou jogar mais uma lei, porque a Inglaterra é aquela coisa, eu sou coroa mesmo, eu mando em tudo. A Inglaterra nunca sofreu com nenhuma reviravolta de nenhuma colônia dela, e vai e coloca o que os colonos vão chamar de leis intoleráveis em 1774. Dentre as leis, vai ser intolerável, porque a Inglaterra vai mandar fechar o porto de Boston. Já que vocês estão se revoltando, colonos, eu vou fazer o seguinte, fecha o porto de Boston, fecha. E o porto de Boston representava o principal porto de escoamento de toda a produção das 13 colônias. Por isso que os colonos falaram, isso é intolerável, não dá mais, porque durante muito tempo a Inglaterra, nem pra gente produzindo e desenvolvendo, e agora ela vem com essa estrutura, tá falidinha, porque perdeu a guerrinha para a França e agora quer tirar da gente. E a questão da independência era questão de tempo. Era questão de tempo. Aí nós vamos ter o início da conquista da independência. O início, gente, vai acontecer depois disso tudo. Em 1774, vai ter ali o Congresso Continental da Filadélfia, ou o Congresso de Filadélfia. Já anota isso aí. Gente, esse Congresso Continental de Filadélfia vai reunir os principais representantes, tanto das colônias do Norte, quanto das colônias do Sul. E eles vão discutir o início de uma independência da coroa inglesa. Então é nesse contexto, no Congresso Continental da Filadélfia, que eles começam a discutir. Tanto que eles saem desse congresso e já vira para a população das colônias e falam o seguinte, peguem arma. Por exemplo, a gente não tem discussões da por que alguns estados nos Estados Unidos hoje você pode ir no supermercado e você compra uma arma. No supermercado é o modo de falar, mas o porte de arma é muito mais tranquilo do que aqui no Brasil, porque isso vem desse contexto do Congresso Continental da Filadélfia. Porque, gente, os colonos, eles olham um para o outro e falam, filho, seguinte, mano, a gente vai lutar contra a Inglaterra, irmão. A Inglaterra é a Inglaterra. Seguinte, a gente tem uma vantagem só, a gente conhece o território, a Inglaterra não conhece, mas é o seguinte, cara, peguem arma. Então, nesse congresso sai, geral da população passa a ter uma arma em casa e já se preparar em milícias. Então a população saía para cima mesmo, porque a Inglaterra começou a mandar tropa. Não quer pagar imposto? E aí as milícias atacavam e voltavam. Como que funcionava o ataque? Era quase que ataque de guerrilha. Vambora, ataca, eu conheço o território, volta. E nessa brincadeira a gente vai espalhando os ingleses e vai matando aos poucos. Vai matando aos poucos e, gente, todo mundo tinha arma. Então a Inglaterra até ficava assustada, porque ela entrava na casa da senhorinha, boazinha, a senhorinha ela sacava a escopeta e falava, vem Inglaterra, vai vir para cima que eu vou dar picote em você. E aí isso começou a dar muito certo, tanto que já na sequência, em 75, quando começa o início do conflito armado, conflito extremamente sangrento, mas, gente, aí que tá. A Inglaterra, ela era forte, mas ela não estava tão forte porque parte da sua força bélica havia sido perdida na Guerra dos 7 Anos para a França. A Inglaterra ela nunca quer imaginar que os colonos entrariam nesse rolê. Mas nunca. E aí, no segundo Congresso Continental da Filadélfia, as 13 colônias, elas viram e falam, vamos fazer o seguinte, vamos nos separar. Simples. A gente separa da coroa e pronto. Caramba! A Inglaterra, ela vira e fala o quê? Só que a Inglaterra já está ficando muito desfalecida. Muito. E é nesse segundo Congresso Continental da Filadélfia que, em julho de 1776,
1776, ou seja, reparem a sequência de datas, vai sair o que nós chamamos de Declaração de Independência. É essa daqui, ó. 4 de julho de 1776, é a Declaração de Independência, que foi assinada por Thomas Jefferson. Thomas Jefferson é esse primeiro cabra aqui, ó. Esse aqui, ó. Beleza? Então é assinada por Thomas Jefferson. E muito importante, que um dos principais articuladores dessa declaração foi Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, gente, ele foi até a Europa procurar apoio de outras monarquias, mostrando principalmente as ideias iluministas. E aí, quem vai apoiar ele? Quem vai apoiar? Marquês de Lafayette. Gente, sabe quem é Marquês de Lafayette? Tem dois? É o Marquês da França. Aí você pensa, por que a França está apoiando Benjamin Franklin? Porque a França acabara de perder terras para a Inglaterra. Velho, o jogo, parece que o jogo virou na Inglaterra. Pois é. E em 1783 vai ter a assinatura do Tratado de Versalhes. Opa! Não é o Tratado de Versalhes do fim da Primeira Guerra. Tem gente que roda, tá? É o Tratado de Versalhes, onde a Inglaterra reconhece sim, perdi. Reconhece a independência das 13 colônias. Tratado de Versalhes, porque é assinado em Versalhes. Beleza? Então, isso é muito importante. Muito importante. Jogar bola é quase isso, Marcela. É quase jogar uma bola de neve. Na verdade, eram milícias. Eles conheciam o território, então eles sim atacavam. E vambora, vamos seguir aqui o barco, porque o tempo não para. E aí nasce os Estados Unidos. Nasce esse cabra aqui, nasceu. Bom, gente, os Estados Unidos ele já nasce diferente de outros países do mundo. Ele nasce como uma república federativa, ele nasce com uma divisão e equilíbrio de forças. A declaração, os Estados Unidos nasce com inspirações de Montesquieu, principalmente na divisão dos poderes, nasce com o executivo, nasce com o judiciário, nasce com o legislativo, e os três com o mesmo potencial de força. Não é igual o Brasil, que tinha os três e o moderador, que o moderador mandava nos três, não é? Vocês lembram disso? E a declaração sai com aquela essência de John Locke, que a população é a fonte do poder, o poder emana do povo, a cidadania nasceu desde o Pacto Mayflower. Mas é triste também pensar, gente, que os Estados Unidos, ele nasce com uma lógica burguesa. Quem faz tudo isso são os grandes burgueses, são os industriais, é isso mesmo, lá vem os Estados Unidos. E esse conflito todo, então, querendo ou não, ele se liberta da Inglaterra, mas ele continua com uma manutenção da elite de comerciantes, os burgueses, e os senhores de terra e escravos. Tanto que a liberdade vai acontecer só lá na frente com o Abraham Lincoln. Vocês sabem disso. Só lá na frente. Apesar, gente, que vai nascer os Estados Unidos e ele não vai nascer muito claro. Porque quem puxa o bonde são as colônias do norte. Mas depois que... Não é que nasce os Estados Unidos, mas depois que começa a nascer essa gênese na América do Norte, o próprio Estados Unidos ele vai entrar em conflito com os Estados Confederados do Sul, que ainda mantém uma política muito parecida com aquela política que ainda era colonial. Mas isso vai ser vai gerar uma puta repercussão para outras colônias espalhadas no mundo. Porque as colônias começam a olhar e falar, o quê? A população conseguiu derrubar a Inglaterra. E aí, gente, esta relação do movimento iluminista, essa libertação, essa revolução vai inspirar, por exemplo, os burgueses lá na França, em 1789. É claro, amores, é claro que eu quero construir aqui para vocês que nós temos várias outras relações. Mas a Revolução Americana se dá por inúmeros contextos. E aí é onde nasce, de fato, os Estados Unidos. Beleza, galera? Gente do céu, muito obrigado. Não é fácil não, hein?
Beijo, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.